Bom dia, pessoal. Agora sim conseguimos resolver os nossos pormenores aqui. Bom, a minha tela já está sendo compartilhada, acredito eu. Espero que esteja tudo certo. Bom, antes da gente começar, deixa eu passar alguns recados para vocês. O material de hoje é basicamente aquele mesmo que vocês já têm também, com uma outra pequena modificação. Mas eu ainda vou continuar trabalhando nesse mesmo material para colocar o resto das matérias, né? Porque vocês tiveram pouca matéria desde então, né? Só aula de ontem, acredito. Então eu ainda vou continuar trabalhando nesse mesmo slide, daí depois eu mando para vocês, tá bem? Hoje a aula não vai ser extensa, tanto por conta do nosso atraso, né? A gente teve uns probleminhas técnicos, quanto pelo fato de que realmente vocês não tiveram muita matéria ainda essa semana. Mas conforme eu acordei com o professor Antônio, na semana que vem a gente vai dar uma adiantada, tá? Então é possível que na semana que vem a gente chegue a ver algumas matérias que vocês ainda não viram em sala, tá? Mas isso tá de acordo com o que o professor Antônio recomendou, tá bom? Então hoje vai ser uma aula mais curta, até porque também minha saúde não tá das melhores, né? Não sei se dá para perceber pela minha voz fanhosa. Então, a gente compensa na semana que vem, tá bem? Embora tenha o feriado na sexta-feira, no sábado, a nossa aula normal, tá bom? E no horário certo, eu espero, que agora eu acho que eu já entendi como que a plataforma funciona. Bom, o professor Antônio começou com vocês a teoria da norma jurídica. A gente já tinha visto isso, né, na última monitoria. A classificação das normas jurídicas, a validade. Eu vou até voltar um pouquinho aqui. Aqui, isso. Para a gente poder relembrar o que é uma norma jurídica. A norma jurídica, ela nada mais é do que uma regra de conduta cuja aplicação ela é garantida pela força do Estado. E ela visa sempre a justiça. Então, embora ela tenha a prerrogativa do uso da força, ela só tem essa prerrogativa porque ela visa o bem comum, ela visa a justiça. É aquela velha história de que o Estado detém o uso exclusivo da força, né? O uso do poder da força, do poder da coerção. E aí os elementos da norma jurídica, que são a imperatividade e o autorizamento, a imperatividade é a norma jurídica que diz como que a vida em sociedade deve ser. É a norma jurídica que diz que a gente deve pagar impostos, que a gente deve colocar nossas crianças na escola, que a gente deve estacionar em tal lugar por até 15 minutos, ou que a gente deve dar seta ao virar no carro. E o autorizamento, que é a norma jurídica que autoriza ou não a forma de reação do lesado. Então, a norma jurídica que diz que o banco, o dono do banco não pode te matar se você está devendo para ele, certo? De que se alguém comete um crime contra a sua integridade física, não necessariamente você pode também agredir a integridade física daquela pessoa. Aí entra naquele conceito de legítima defesa, né? Não sei se vocês já tiveram isso,
Mas se não, vocês vão lembrar disso que eu estou falando quando vocês tiverem essa aula com a Luzia. Não é porque uma pessoa atinge a minha integridade física que isso me autoriza legalmente a atingir a integridade física dela também, certo? Então, a norma jurídica, ela tem imperatividade porque ela manda, ela diz o que deve ser feito. E o autorizamento, porque ela vai te dizer o que você é autorizado ou não a fazer. Ela manda você fazer e depois ela te diz o que você pode ou não pode fazer. As suas características são a ordem vigente, variando para cada época e cultura. A gente falou bastante disso nas outras monitorias, né? Sobre cultura, sobre as diferentes normas culturais e como isso influencia em cada nação. O legislador deve expressar, através da norma, os valores representados naquela sociedade. A gente também já falou bastante disso, então não vou me estender. Mas se vocês quiserem voltar um pouco nas outras aulas, eu explico bem isso, né? A importância disso e também os pormenores. E a norma jurídica, as normas jurídicas podem ser justas ou injustas. Observa-se tão somente a intenção de justiça e não a sua aplicação. Então, a intenção da norma jurídica é sempre ser justa. Entra naquela questão de o que é justiça para determinada sociedade, para determinada cultura, e de que, na prática, não necessariamente elas vão ser justas. Mas a ideia é sempre a de trazer justiça. E é justamente por esses pormenores, por esse último tópico, né, de que a intenção é ser justo, mas a prática nem sempre é justa, é justamente por isso que existe o direito da resistência à norma jurídica, o direito de resistência à opressão, às leis injustas. Isso é um direito, certo? Se a norma jurídica ela está sendo opressiva, ela está trazendo leis que na prática são injustas, isso nos dá, enquanto sociedade, o direito de resistência a essa norma e o direito de revolução. E a resistência às normas jurídicas, elas são legítimas desde que a ordem que impõe o poder seja falsa. E falsa no sentido de diferente do conceito de direito que impera naquela sociedade. Então, se a nossa sociedade não reconhece o poder que a rege, se a nossa sociedade não entende como correto o poder que está nos regendo, então esse poder é ilegítimo. Nós vivemos numa democracia. Nós escolhemos os nossos representantes. Portanto, eles são legítimos. Por mais que individualmente a gente goste ou não goste de determinado representante, eles são legítimos, pois eles foram escolhidos pela maioria, certo? Num processo democrático. Logo, a norma jurídica que emana destes governantes, desde que essa norma jurídica seja feita de acordo com as normas legais, essa norma jurídica é legítima. E por que não basta que a norma jurídica venha do representante legal, do executivo ou do legislativo, para que ela seja válida, para que ela seja legítima? Não basta. Por quê? Porque se esse representante não está seguindo a nossa norma legal, então ele está emanando uma norma jurídica ilegítima. Porque, veja bem, ao passo que o nosso representante é legítimo porque nós o escolhemos,
ele é passageiro, ele não vai ficar lá para sempre. Mas a nossa norma jurídica foi feita também por nós, os representantes, ou seja, há uma legitimação do povo na norma jurídica vigente, na Constituição, nos códigos, nas leis, há uma norma jurídica, há uma legitimidade nessas normas, e essas normas ditam como que novas normas devem ser feitas. Logo, se o nosso representante é legítimo, mas ao ditar uma nova norma jurídica, ele não segue o parâmetro legal descrito na legislação, essa nova norma não vai ser legítima. Isso nos dá o direito de revolução, o direito de resistência a essa norma jurídica, certo? Então, são duas coisas que nós precisamos observar. Nós precisamos observar se essa nova norma jurídica está vindo de um lugar legítimo e pelo meio legítimo, certo? Se ela está passando por todos os parâmetros legais e se da onde ela vem, se a previsão legal para ela vir da onde ela vem, do representante que ela vem, de quem que ela vem, como que ela está vindo. Então, se ela vem por todos os meios legais e se ela vem pelo representante legal, logo é uma norma jurídica legítima. Se não for uma norma jurídica legítima, nós temos direito de resistência a essa norma jurídica, tá? Se ela também for injusta, nós também temos o direito de resistência. Não à toa que as nossas leis mudam, né? Porque a sociedade muda. Então, as nossas leis elas têm que mudar de acordo com a sociedade. Então, se determinada lei deixa de parecer justa porque a sociedade mudou, nós temos sim o direito a resistir a essa norma, de modo a fazer com que ela se modifique. Tá bem? Bom, isso aqui foi só para lembrar, né? E aí nós podemos voltar para o que vocês tiveram na última aula. Bom, a classificação da norma jurídica, acredito que o professor Antônio tenha comentado com vocês sobre a pirâmide de Kelsen. Eu tenho aqui. Esse slide foi o último que eu fiz, com pequenas modificações, tá bem? Então, a pirâmide de Kelsen vem para falar da hierarquia das normas, né? Da hierarquia das leis. E ela diz que a norma inferior ela só vai ser válida se ela estiver em conformidade com a norma superior. Então, nós temos no topo da nossa cadeia, no topo da nossa pirâmide, as normas constitucionais. E aí eu vou adicionar aqui para vocês, depois, inclusive, vou adicionar no slide, acordos internacionais que versam sobre direitos humanos. Todo acordo internacional que versa sobre direitos humanos, cujo Brasil tenha sido signatário, elas são válidas em território nacional como normas infraconstitucionais. Elas têm o mesmo peso da Constituição, tá bem? Mas são apenas aquelas que versam sobre direitos humanos, tá bem? Elas entram como normas infraconstitucionais. Então, elas estão ali lado a lado com a Constituição no nosso ordenamento jurídico, na nossa pirâmide de Kelsen ali na pontinha, tá bem? Logo abaixo, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, os decretos legislativos, as resoluções e as medidas provisórias. A gente também falou, né, sobre cada uma delas em outra aula. Fiquem à vontade para voltar e
refrescarem um pouco a memória com relação a cada uma dessas leis. Logo abaixo, os decretos regulamentares. E, por último, outros tipos de lei, tipo as portarias, né? Então, para que um decreto regulamentar, por exemplo, seja válido, ele precisa estar de acordo com as leis complementares e ordinárias delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias, normas constitucionais e normas infraconstitucionais. Se um decreto regulamentar estiver contra qualquer um desses outros tipos de lei, ele não é válido, certo? Se uma lei complementar for contra uma norma constitucional, ela não é válida. Por isso que muito se discute que alguns projetos de lei não vão passar nunca. Algumas propostas não vão passar nunca, porque são inconstitucionais. Não, um exemplo, né? Enquanto a Constituição de 88 estiver vigente, espero que por muito mais tempo, não haverá pena de morte no Brasil, exceto em caso de guerra declarada, certo? Se não há guerra declarada, não haverá pena de morte. Pode fazer quantos projetos de lei for. Não vai passar como lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, resolução, medida provisória, decreto, portanto, pode fazer o que for. Não vai passar. Por quê? Porque é inconstitucional. Não adianta você querer fazer uma lei que vai contra a Constituição. E de quebra, nesse nosso exemplo, vai contra um bocado de normas infraconstitucionais, né, que são as que versam sobre os direitos humanos, que o Brasil é signatário de vários, certo? Então, se uma norma inferior vai contra uma norma superior, então essa norma não é válida. Vamos sempre lembrar da pirâmide, né? Que o de cima sobe, o de baixo desce, o de baixo tem que sempre obedecer o de cima, certo? Quanto às disposições, as normas jurídicas substantivas ou materiais, elas criam direitos e deveres. Enquanto que as normas jurídicas objetivas e processivas, elas regulam o funcionamento e o acesso ao judiciário. Então, é como se a norma jurídica material fosse o Código Civil e a norma jurídica processiva fosse o Código de Processo Civil, que é como você vai acessar. Uma norma jurídica material, você não pode invadir o terreno do seu vizinho e construir o seu muro dentro do terreno do seu vizinho para aumentar o seu terreno. Isso aí é uma norma jurídica material, que cria direitos e deveres. Você tem o dever de respeitar o espaço do terreno do seu vizinho. Se você infringe o direito do seu vizinho, o seu vizinho vai ter o direito de reivindicar o direito dele. Como que ele vai fazer isso? Através da norma jurídica processiva, que vai regular o acesso dele ao judiciário. Então, de acordo com a norma jurídica processiva, vai dizer para ele como que ele entra no judiciário, o que ele tem que fazer, como que o processo vai correr, como que o julgamento deve correr, para que ele possa reaver esse direito dele. Correto? Quanto à aplicabilidade, a norma jurídica, a norma jurídica ela pode ser auto-aplicável, né? Então, uma lei que ela é feita
ela passa por todo o trâmite legal, ela entra em vigor. Ela é auto-aplicável. Acabou. Existem aquelas que são dependentes de complementação e aquelas que são dependentes de regulamentação. A gente pode usar como exemplo as dependentes de complementação, a Lei Penal em Branco. Isso eu acho que vocês já estudaram, inclusive esse semestre. A Lei Penal em Branco, ela é uma norma jurídica, certo? Mas ela precisa de uma complementação. Senão você vai fazer o que com ela? Ela é uma norma jurídica? É. Ela até aplica uma penalidade se você não a seguir, mas você, para que ela consiga ser válida, para que ela consiga ser colocada em prática, você precisa de um complemento, que vai estar em outros documentos. E as dependentes de regulamentação, que também não vão funcionar por si só. Elas dependem de uma outra regulamentação, elas dependem de uma outra ação que venha a se regulamentar. Com relação à validade da norma jurídica, veja bem, nós também falamos bastante sobre isso, né? Então, eu acho que eu nem vou me estender muito, até por conta do nosso horário. O efeito pretendido pela norma jurídica, ele vai passar pela análise da validade. Quando que a norma jurídica é válida? Ela é válida quando vigência, eficácia e ética estão em harmonia. Esse som maravilhoso passando aqui na minha rua. Enfim, só para dar uma distraída, né, gente? Bom, então, se a vigência, a eficácia e a ética estão em harmonia, se nós temos esses 3 pontos, então a norma jurídica é válida. A vigência é aquilo que a gente falou da legitimidade, ela tem que ser elaborada pelo órgão legítimo e competente, ela tem que observar os procedimentos legais. E é claro que uma norma jurídica ela é vigente até que a outra revogue, até que venha outra norma jurídica e a revogue. Nós temos a revogação total, que é a abrogação, e nós temos a supressão parcial, a revogação parcial, né, que é a derrogação. Então, se eu tenho a norma jurídica A vigente, e aí o legislador, o órgão legítimo, vem e me traz outra norma jurídica B. Essa norma jurídica B, ela foi feita pelo órgão legítimo competente, ela observou todos os procedimentos legais, portanto, ela é válida. Aliás, válida não, porque nós vamos observar os outros pontos. Mas ela está correta. Ou seja, ela passa a ser vigente. Se a norma jurídica B ela trata sobre o mesmo assunto da norma jurídica A, eu preciso ver se ela trata de todos os pontos que a norma jurídica A trata, então a norma jurídica B vai suprimir totalmente a norma jurídica A. Ali acontece o processo de abrogação. Se a norma jurídica B trata sobre o mesmo assunto da norma jurídica A, mas não perpassa por todos os meandres, por todos os pontos necessários, é possível que haja apenas a derrogação, ou seja, a supressão de apenas uma parte da norma jurídica A, e que certa parte da norma jurídica A continue vigente. Por quê? Porque a norma jurídica B não tratou desse ponto específico, certo? Então, se vem uma norma nova que trata sobre o mesmo assunto de uma norma jurídica que já existe, pode haver supressão total ou parcial. Total, abrogação, parcial, derrogação. Ok? Quanto à eficácia, eficácia e adequação da norma, possibilidade real de aplicação. Uma norma ela só é eficaz
ela só pode ser eficaz se ela puder ser aplicada, certo? E a eficácia ela tem que ser posta no presente, mas ela pode retroagir, né, nas hipóteses de direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, porque a gente coloca a eficácia com relação à sua aplicabilidade no presente. A norma jurídica ela existe agora, ela é válida para os atos cometidos pelos acontecimentos que tomam lugar durante a sua vigência. No entanto, em alguns casos, como o direito adquirido, por exemplo, a norma jurídica, a eficácia da norma jurídica, ela pode retroagir, certo? Lembra daquela história de que a lei penal não retroage, senão em benefício do réu? Isso é eficácia. Se uma lei penal nova surge, ela vai abranger apenas os delitos cometidos durante ali a sua vigência, certo? Porém, se ela for benéfica ao réu, a sua eficácia, ela pode retroagir. Então, via de regra, a eficácia, ela se coloca no presente, durante a sua vigência. Mas, em alguns casos, ela pode retroagir. Eu falo bastante aqui de direito penal, porque nesse início são conceitos que eu acho que a gente pega um pouco mais fácil, tá? Mas a gente pode achar exemplos em todas as áreas do direito, tá bem? E a ética. Por fim, a ética, que, veja bem, a finalidade de toda norma jurídica é sempre implementar uma ordem social justa. Lembra do nosso conceito aqui de norma jurídica? Aqui, norma jurídica é igual regras de conduta que tenha a aplicação garantida pela eventual aplicação da força, visando a justiça. A norma jurídica, ela visa a justiça. Ainda que seja aplicada pela força, ela visa a justiça. Então, se uma norma jurídica ela não está visando a justiça social, ela não está visando uma sociedade mais justa, então ela não é ética. Ela perde a sua finalidade. E se ela perde a sua finalidade, ela perde também a sua validade. Ela pode estar vigente, ela pode ser eficaz, mas ela não vai ser ética, ela perdeu a sua finalidade. Logo, ela não vai ser válida, tá bom? Bom, por hoje vai ser só, tá? Na semana que vem, com um pouco mais de saúde, também um material um pouco mais extenso, nós vamos dar continuidade, inclusive entrar em matérias que vocês ainda não tiveram, tá bem? Vou tentar passar essas matérias novas para vocês, para que quando o professor Antônio abordar esses assuntos em sala, vocês consigam, de repente, absorver até com um pouco mais de facilidade, tá? E se apegar mais nos detalhes que eles têm, que ele tem para passar, porque o conceito geral vocês já vão ter. E geralmente isso ajuda bastante, tá? A gente resolveu fazer dessa forma por conta dos feriados. Também não, vocês não terão muito tempo de aula, né, com ele até a P2. Então nós resolvemos fazer dessa forma para poder ajudar todo mundo, tá bom? Me coloco à disposição. Qualquer dúvida com relação à matéria ou até à prova, enfim, eu estou no grupo de vocês, da monitoria. Podem me mandar mensagem no privado e assim que eu conseguir um tempinho, eu respondo vocês, tá bom? Gente, é isso. Deixa eu sair daqui. E muito obrigada.